Fala galera, aqui está o professor Todai em mais uma daquelas resoluções picantes de segunda fase, agora da Unesp, capítulo aí de ótica, reflexão. O fenômeno da retroreflexão pode ser descrito como um fato de um raio de luz emergente após a reflexão em dois espelhos planos dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Esse fenômeno tem muitas aplicações práticas, interferômetros, tá? Entre outras. No conjunto de dois espelhos planos mostrados na figura, o raio emergente ele intercepta o raio incidente com um ângulo beta, que você está vendo aqui. Muito bem. Da forma que os espelhos estão dispostos, esse conjunto não constitui um retrorefletor, né? Não vai conseguir, tá? Muito bem. Determine o ângulo beta em função do ângulo θ para a situação apresentada na figura e o valor que o ângulo θ deve assumir em radianos para que o conjunto de espelhos constitua um retrorefletor. Muito bem, gente. Vamos tentar entender que o θ ele significa o quê? O ângulo em que estão dispostos os dois espelhos. O beta seria o ângulo formado entre o raio incidente e o raio emergente, o raio que sai do espelho. Tá legal? Bom, vamos usar um pouquinho de matemática no próximo slide e vamos tentar entender como é que isso aqui acontece. Vamos lá. Vamos lá então. Primeira coisa que eu proponho a vocês é montar aqui um desenho, né? Então, nesse desenho, a gente sabe que no ponto de incidência e onde o raio também ele acaba sendo refletido, tá? A gente tem uma reta chamada o quê? Normal, tá? Então eu tenho aqui a primeira normal e a segunda normal ali. Eu vou colocar uma normal só aqui, que eu acho que já vai dar para você entender que as duas são as retas normais, as respectivas normais aqui, tá? Então essa aqui tanto é a normal de baixo como uma normal aqui de cima, tá bom? Para a gente ter que escrever duas vezes. Lembrando sempre, turma, que é importante você saber que a normal, ela se localiza perpendicular 90 graus ao ponto de incidência no espelho. É aqui que você vai localizar ela, tá bom? Então eu tenho esses dois semiângulos aqui, tá? O ângulo de incidência, que depois acaba sendo refletido o raio, e tem aqui um ângulo de refletido, né? Tá? Eu vou chamar aqui o de R2 e de R1. Tá? Apenas para você entender daqui a pouquinho o que a gente vai fazer. Tá? Esse ângulo interno aqui ele falou que é o beta, então obviamente que como são congruentes, né, esse ângulo também a gente pode chamar de beta. Lembrando que esse aqui é o ângulo θ. Tá? Vamos para o próximo passo então. Bom, na figura os ângulos internos do quadrilátero A, B, C e D, então nós temos aqui o quadrilátero A, B, C e D. Tá? Tá vendo aqui um quadrilátero? Né? Uma figura geométrica que tem aí quatro lados, né? Elas somam sempre quanto, turma? 180, Todai? Não. 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, gente? Um quadrilátero ele forma 360. Lembra no quadrado, né, Dalene? O quadrado ele não tem quatro ângulos de 90? 9, 18, 27, 36. Tá bom? Em radianos nos dá 2π radianos, tá? Assim, o que a gente vai ter nesse quadrilátero, então? Vamos lá, vamos fazer a soma aqui. Nós vamos ter primeiro o θ, tá? Você que não está enxergando aqui, eu faço ele um pouquinho maior. Olha aqui o θ. Mais. Depois nós vamos ter o π sobre 2, que é quanto? 90 graus, que é um ângulo reto. Mais o R1. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem o π sobre 2, que é 90 graus aqui. Tá vendo o ângulo reto aqui, ó? Vou até pôr aqui 90 graus para você lembrar. Mais o R1, tá? Mais o R1. Depois, de maneira análoga, nós vamos ter também π sobre 2, porém agora com R2. Então, de maneira análoga, aqui embaixo, em D, eu tenho também aqui o 90 graus, tá? E tenho aqui o R2. Muito bem. Está faltando quem? Todai? O beta, claro. Quando você colocou o beta, fechou o esquema, igual a 2π, tá? Então, tranquilo aqui, né, gente? A gente só somou os ângulos internos do quadrilátero até chegar ao valor de 2π, ok? Maravilha. Bom, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então, nós temos que o θ mais o R1 mais o R2 mais o beta vai ser igual a π sobre 2. Como assim, Todai? Aqui a gente tem π sobre 2 mais R1. Depois nós temos aqui π sobre 2 mais R2. Agora, gente, π sobre 2
ele dá 90, não dá? Muito bem, então nós vamos ter 90 mais 90 seria 180, que é o valor de quem? De π. Se a gente pegar esse valor de π e passar ele para cá, ele vem como menos π, você concorda? Então, 2π menos π sobra π. E a gente se livra desses dois caras aqui, tá bom? Se livra tanto do π sobre 2 como π sobre 2. Vou repetir aqui para você que não tem entendido. Olha, π sobre 2 mais π sobre 2, isso aqui vai dar π. Aí eu peguei esse π e passei para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele fica negativo. Então, o 2π do resultado menos o π vai ficar o π aqui. Só que eles somem daqui, porque eu passei ele para os outros lados. Então, ficou só desse lado o θ, o R1 mais o R2 e o π. Bora para o próximo passo. Agora eu quero que vocês deem uma olhada no triângulo BCD. Tá? Triângulo aqui, ó, B, C e D. Agora é um triângulo interno aqui, tá? Muito bem. Onde a soma dos ângulos vale, agora sim, né, Todai? 180, perfeitamente, que é π radianos. Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer nesse triângulo aqui? A mesma ideia que a gente fez no quadrilátero. Só que nós faremos agora para o triângulo, tá bom? Então nós temos aqui, gente, R1 é congruente com R1. Aí você vai lembrar daquela propriedade da ótica que diz que o ângulo incidente e o ângulo refletido, eles são iguais em relação ao normal, tá? Então se você tem aqui o R1, você tem aqui também um valor de R1. Então nós temos quantos R1? 2 R1. De maneira análoga, faremos a mesma coisa com R2. Então nós temos 2 R2 e não podemos esquecer do beta. Fechou o triângulo. Isso tudo tem que ser igual a 180, que é π. Muito bem. De novo, galera, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Nós temos 2R1 e nós temos o 2R2. Mais o beta igual a π. O que a gente pode fazer aqui? Bom, podemos fazer o seguinte, gente. A gente pode colocar esse 2 em evidência, tá? Vou escrever aqui do lado. Nós podemos colocar aqui o 2 em evidência, que multiplica R1 mais o quê? Mais o R2. Certo? Muito bem. E aí, o que a gente faz com o mais beta aqui? Passa o mais beta para o outro lado, para se livrar dele, né? Então vai ficar aqui π menos beta, tá? Isso aqui dividido, aqui eu não tinha colocado em evidência, traz o 2 aqui para baixo, ó, tá bom? Então ficou π menos beta sobre 2 igual a R1 mais R2. Legal. Agora, o que nós vamos fazer, turma? Vamos lá. Seguinte, se vocês lembram que aqui nós tínhamos o R1 mais o R2, lá no quadrilátero, e aqui no triângulo a gente já sabe que R1 mais R2 vale π menos beta sobre 2. Então nós vamos pegar o θ mais R1 mais R2. Mas quem é o R1 mais R2? Né, Toda? O R1 mais R2 está aqui. Vamos fazer um asterisco aqui, ó, de R1 e R2. Vamos fazer um asterisco aqui para você entender, tá bom? Que é aqui que eu estou substituindo. Então, gente, no lugar de R1 e R2, eu vou colocar quem? O π menos o beta sobre 2. Mas lembre-se que ainda tem o beta igual a π, para completar a equação aqui, tá? Muito bem, nós vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, tá bom? Fazendo o tal do MMC. Fazendo o MMC, fica todo mundo igual a 2, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes θ, 2 θ. 2 dividido por 2 dá 2, né, pessoal? E assim por diante, né? 2 dividido por 2, perdão, dá 1. 1 vezes π menos beta, π menos beta. Posso colocar até entre parênteses para você tentar enxergar melhor aqui, tá? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes beta, beta. E 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes π, 2π. Quando você faz todo o MMC, você pode se livrar do denominador. Então, ficamos com essa equaçãozinha aqui. Dando uma melhorada nessa equaçãozinha aqui, nós vamos chegar a essa equação aqui de baixo, tá? 2θ mais beta. Por que mais beta, Todai? Porque eu tenho mais 2 beta menos beta, eu vou ter mais beta, certo? É igual ao... Esse π eu vou passar ele para cá, tá bom? Vai ficar menos π. Então, 2π menos π ficou π. Tá bom? Conclusão, o beta vai ser igual a π menos o quê? 2θ. Tá bom? Essa primeira equaçãozinha aí que a gente já vai ter ela é importante. Vamos para o próximo passo aqui. Bom, para o conjunto de espelhos, né, pessoal, constitui um refletor, o que acontece? O ângulo θ ele tem que ser 90 graus, tá? Se você tiver esse ângulo de 90 graus, no caso, né, perpendiculares entre si, você vai conseguir que ele se torne um refletor. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura, você vai entender. Lembrando que em radianos é π sobre 2, tá? Muito bem. Então, gente, o nosso θ
ele vai acabar sendo igual a π sobre 2 radianos, 90 graus. Isso é uma condição para que ele se torne refletor. Dá uma olhadinha aqui para você entender melhor como é que ficou a figura, tá? Então você vai ter um ângulo entrando aqui, ó, ele vai ter que saindo. Então, gente, para que isso se torne refletor, este ângulo aqui, ó, que era o ângulo θ, ele tem que se tornar um ângulo reto, tá? De 90 graus, de forma que ele entre e saia de maneira paralela, tá? Esses raios aqui, gente, para ser um retorrefletor, eles têm que ser paralelos, tá legal? Então, ele vai ter que entrar e sair. Para eles serem paralelos, a condição é que ele seja de 90 graus. Conclusão, turma. As respostas esperadas são que beta, né, o ângulo beta, ele é igual a π menos 2θ. Não dá para fazer mais do que isso, tá? Essa é a primeira resposta que a gente tinha aqui, lembra? Eu coloquei aqui melhor para você. E, finalmente, para que ele se torne um espelho retrorefletor, ele tem que ser paralelo, né? E nessa condição de ser paralelo, o ângulo tem que ser de 90 graus. Como ele quer em radiano, π sobre 2 radianos, tá bom? Um exercício muito mais de matemática do que de física, mas inegável que a Unesp, na segunda fase, ela pega pesado, né? Ela não é um vestibular fácil de segunda fase, não, pessoal. Ela pega bem pesado, principalmente na parte de matemática aí. Tá bom, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida depois, é só tirar com Todai.